Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. O vídeo de hoje está muito legal porque é resenha da nova paleta de sombras da Quem Disse Berenice, a Reluz. Mas antes, já curte, comenta, compartilha, porque eu me esforcei muito para fazer esse vídeo de hoje. Eu fiz vários lookinhos, aqueles shots maravilhosos que vocês gostam. Agora eu vou deixar vocês conferindo todos os detalhes desta paleta. Então, let's go! Essa é a caixinha que vem a paleta, tem o nome Reluz, tem esses coraçõezinhos na frente, atrás vem com a proposta, data de validade, enfim. A embalagem é um plástico todo metalizado, tem o nome Reluz, esses coraçõezinhos na frente. Atrás vem com algumas informações, quantidade, paleta multiuso, Reluz, lote de validade. Tem essa travinha aí, gente, que é o abrir e fechar dela. Vem com um espelho gigante, vem um plastiquinho protegendo as sombras. E essas são as tonalidades. Tem 4 sombras peroladas que lembram assim as sombras da Huda Beauty, né? A aparência, mas a performance não é igual de jeito nenhum, gente. Agora eu venho fazendo sorte das sombras marmorizadas, que são 4. Dá pra ver nos dedos, assim, que elas são bem fininhas, tá? E para esse sorte aparecerem, gente, eu tive que esfregar bastante os dedos para poder vir, sabe? Porque elas são bem difíceis, assim, até de aparecer na pálpebra. Então, né, elas são mais durinhas na hora de transferir. Esses são os SWOT. Algumas têm uns brilhinhos rosado, outras arroxeado, esverdeado. Agora eu venho fazendo o SWOT das sombras cintilantes normais, que são 4 também. Tem esse tom de azul celeste com shift acinzentado, que tem uma excelente performance. Tem essa outra dourada que parece ser intensa, mas não é porque eu esfreguei tanto o dedo que quase afundou, mas ela é delicada, tá? Você tem que ir construindo. Esse outro tom de marrom é ótimo. Esse último aí, gente, que é um tom meio de bronze, sabe? Amarronzado, mais quente, já é mais difícil na hora de transferir para a pálpebra, mas tem até uma pigmentação boa. Mas é difícil de esfumar. E esses são os swatch das sombras cintilantes normais. Agora vamos fazer um swatch da sombra acetinada e das duas mates e do bronze. Essa sombra acetinada, que é a primeira, perolada, ela é muito linda. Essa sombra mate é excelente, mais clarinha. Também gostei desse tom mais profundo. E do bronze, tá? Que você pode usar como sombra, afinal é uma paleta multiuso. Você pode usar de várias formas, como sombra, como blush. Eu reforcei também esses swatches, tá, gente? Reforcei bem mesmo, pra aparecer melhor. Agora eu faço swatch dos dois iluminadores, né? Um que tem esse tom mais de pêssego, mais rosado, e um dourado mais intenso, assim, mais profundo, né? Um tom mais fechado. E aproveito para fazer também agora, gente, o swatch da bronze. E essas são as cores. Todos os swatch para vocês verem aí no braço. Não tem prime, não tem corretivo, tá, gente? Só reforcei mesmo, para vocês apreciarem melhor. E agora a gente vai para o primeiro look. Peguei esse tom de marrom mais profundo da paleta. Apliquei no cantinho externo. Esse pincel que eu tô usando é o 136 da Dye Makeup. Eu concentro bem e depois eu vou esfumando, deixando mais suave um pouquinho na parte de cima, tá? Eu gostei bastante dela. Agora eu venho com essa sombra azul celeste, com o shift acinzentado. Ela aplica super bem com o pincel, como vocês estão vendo. E se eu quiser mais intensidade, eu vou com o dedo. Olha só, ou você pode aplicar com o dedo e depois esfumando. Tudo depende da pessoa, né? Do jeito que você gosta de se maquiar. Ficou assim, eu adorei. Agora eu venho com essa outra tonalidade mate, vai ser minha sombra de passagem. Esse pincel, gente, é da Esfumato Beauty, eu não lembro qual é a numeração, qualquer coisa eu deixo aqui abaixo. Acho que eu olhei o S02, se eu não me engano. Eu não queria ultrapassar demais, sabe? Porque eu subo bastante aquela sombra mais intensa. Venho com a sombra mais escura, né? A sombra mate da paleta, aplico ali abaixo da minha linha d'água, venho com essa sombra dourada, aplico de encontro com esse marrom mais profundo, né? Venho com essa marmorizada, aplico no pontinho, no cantinho lacrimal e venho com essa sombra acetinada, aplico no arco das minhas sobrancelhas. Ela é ótima, ela fica muito bonita no arco das sobrancelhas, no pontinho lacrimal, se você quiser aplicar. Agora eu venho com um iluminador mais clarinho da paleta
Ele é um apessegado, rosado. Ele é bem delicado, assim, em luz natural, sem iluminação nenhuma. E esse é o look, gente. Gostei muito. Ficou muito celeste, princesa, Cinderela. Gostei demais. Achei lindo. Agora eu venho com esse tom de marrom e aplico ali no cantinho interno, gente. Pra gente fazer uma sombra de... Aliás, para fazer uma pálpebra luz nessa maquiagem. Eu olhar ficar um pouco mais dramático. Se você quiser mais intensidade com essa sombra cintilante, você pode molhar essa sombra. Aí ela fixa até melhor. Cai um pouquinho de sombra ali, reaplico aquela sombra que eu tinha aplicado no cantinho lacrimal. E a make ficou assim, eu adorei. E esse é o segundo look. Eu adorei a durabilidade dessas sombras, são ótimas. Aí venho com essa outra, aplico ali no cantinho externo. E concentro bem na parte de baixo e vou suavizando na parte de cima, tá, gente? Porque ela vai ser a minha sombra de transição, digamos assim. Ela é difícil de esfumar, sabe, assim, é bem durinha. Esse pincel que eu tô usando é da Anastasia Beverly Hills, que vem naquelas paletas. Peguei essa outra sombra marmorizada, apliquei ali de encontro, né, do canto interno, de encontro com esse tom de vermelho rosado. Reaplico com o pincel, venho com esse outro tom ali e para ver se dava um up, uma diferença. Não notei tanta diferença. De repente tinha que aplicar ali um corretivo, enfim. Essa também é bem difícil de esfumar, apesar de ser uma sombra marmorizada, né, mais cintilante, ela é bem difícil de esfumar, ela é mais durinha. Eu vim até com um pincel mais denso depois para esfumar, mas foi bem difícil. Eu reapliquei aquela sombra mais escura, né, que eu tinha aplicado no cantinho externo, aplico ali na minha linha d'água. Venho com aquela sombra e aplico no acetinada no cantinho lacrimal e no arco das minhas sobrancelhas. E a maquiagem ficou assim, gente. Eu gostei do resultado, né, embora que essas sombras, elas são bem assim, a mais clarinha, você tem que ir construindo, a mais escura é difícil de esfumar. Aí eu venho com ela de novo, gente. Essa é uma cintilante normal. Eu molho ela e aplico ali no canto interno, para ela ser também uma pálpebra luz, em cima do look anterior. Ela fixa muito melhor assim. Reaplico ali na parte de baixo e aplico ela novamente, aquela sombra perolada no centro da pálpebra. Venho com essa outra, aplico por cima daquela acetinada. Só para diferenciar a maquiagem. E temos outro look, gente. Muito boa. E esses looks que eu faço, gente, eu faço em dias diferentes. Aí eu vou fazendo o test drive, se dura ou não, sabe? Eu não tiro e coloco assim não, eu vou testando. E eu tenho há uma semana essa paleta, só venho testando ela, gente. Aí peguei essa sombra mate, ela é ótima, ela é super pigmentada, esfuma super bem, muito bom, muito bom, muito boa. Aí venho com essa sombra acetinada, aplico em toda a pálpebra, muito boa ela. Ela tem uma pigmentação, digamos, de leve a média, tá? Não é super, porque eu acho que ela é mais para iluminar o cantinho lacrimal, o arco das sobrancelhas. Depois eu peguei aquela outra marmorizada. Das marmorizadas eu achei essa melhor. Apliquei ali no canto externo, na parte de baixo. Venho com a sombra azul, apliquei no cantinho lacrimal, gente. E acetinado eu aplico no arco das minhas sobrancelhas, dou uma esfumadinha ali, pra não ficar esbranquiçada. E a maquiagem ficou assim, ficou muito delicada. Eu achei linda também. Gostei muito, teve uma excelente durabilidade também essa maquiagem. Venho com essa outra sombra, apliquei no canto externo, ela tá abaixo daquela sombra marmorizada mais clarinha. E aí venho com um pincel de cerdas sintética, né? Ele é mais durinho, porque esse tipo de sombra você tem que pressionar mais, até para ela transferir para a pálpebra, fixar. Venho com essa outra sombra, que é a primeira da marmorizada, aplico de encontro com a mais escura, desculpa. Tanto com o dedo, gente, quanto com o pincel, ela é bem suave. Eu acho que ela fica até mais interessante como uma sombra topper mesmo, por cima de outra. Esfumei as bordinhas ali, é difícil de esfumar, elas são sombras, sei lá, assim, muito consistentes, são muito duras, assim, de esfumar, ruins de esfumar. Geralmente, sombras cintilantes, elas esfumam super bem. Dou uma olhadinha ali e pego ela, aquela mais escura, aplico ali no canto externo, para dar um pouco mais de profundidade.
E na parte de cima, né, nas extremidades, eu deixo ela mais suave. Dou uma olhadinha novamente no pincel, aonde eu tinha aplicado ali aquela sombra mais clarinha. Agora apareceu um pouquinho mais, porque ela é só aquela cintilância muito de leve, muito delicada. Achei bonita, apesar de, né, se você quiser uma super pigmentação, não é, essa é a sombra, né, gente? Venho com esse iluminador, aplico ali no cantinho lacrimal e no arco das minhas sobrancelhas. Dou uma esfumadinha nas bordinhas, esfumo, esfumo, esfumo. E a maquiagem ficou assim. Às vezes eu esfumo fora da câmera, né, gente? Porque, pelo amor de Deus, haja paciência. Ele veio com a sombra dourada da paleta. É a única sombra dourada, tirando o iluminador. E aplico com os dedos e vou construindo camadas. Porque ela é bem, assim, delicada. Bem, é quase, sei lá. Inicialmente, quando você vai aplicando, ela é bem transparente. Depois vou esfumando com o pincel. Ficou assim. Dou uma olhadinha nele para ela poder aparecer mais. Olha só. Aí vai melhorando, né? Você tem que ir construindo. Para uma pessoa que não gosta de sombras muito brilhosas, talvez essa paleta seja ideal, né? Eu não acho que ela é super reluzente, assim, tipo a Anastasia Beverly Hills, sei lá. Aí eu peguei esse outro marronzinho, apliquei bem rente aos meus cílios, porque eu vou fazer um gatinho delineado com sombra. E aí eu vou, gente, fazendo delineado esfumando, né? Bem rente. E vou puxando o gatinho com esse tipo de pincel aí, sabe? De precisão. Que eu ganhei até de uma seguidora aqui da Aparecida. Olha só, eu adoro esses pincéis que ela me mandou. Essa sombra, ela é ótima. Aí eu dou uma delimitada com o corretivo. Pra esse gatinho ficar mais puxadinho. E aplico a mesma sombra, gente, marrom, abaixo da minha linha d'água, ligando a parte de cima com a parte de baixo. Agora eu venho com bronze, né, aplicando ela por fora ali, daquele cintilante, daquela sombra cintilante, por fora da sombra cintilante, isso mesmo. Peguei o iluminador, apliquei no cantinho lacrimal e no arco das minhas sobrancelhas. Venho com bronze, tiro o excesso. E aí venho aplicando ali na bochecha como bronze, como blush. Eu adoro usar bronze como blush, tá? Então, como eles falam como blush, eu até concordo, porque eu sempre uso meus blush como bronze, então dá. Tá mais para bronze do que contorno, né? Não acho tão contorno, acho bronze. Esse tom aqui tá mais quentinho, aplico na parte de cima. A minha pele não tá selada, tá com a base sem ser selada com pó, desculpa. Gente, tá passando moto aí, desculpa, né? Às vezes eu costumo, como é que se diz? Narrar na madrugada, mas dessa vez não vai dar, tô cansada. Aí agora eu venho com o iluminador com o mais claro, aliás, é o dourado, desculpa, o dourado. Eu perco a concentração com tanta moto passando, moro bem na avenida. E ele ficou até intenso, mas eu tive que esfregar bastante esse pincel para esse iluminador aparecer. E aí já tá noite, comecei essa maquiagem de dia, mas aí já é noite. Para vocês verem, né? Eu testo bastante as coisas. E agora eu venho com o iluminador mais clarinho, que foi o primeiro que eu apliquei, né? No primeiro look que eu fiz, naquele azulzinho, aquele look mais celeste, aliás. Olha só, aí já fica mais intenso, mas também lá eu peguei tranquilamente assim um pincel. Dessa vez aí eu esfreguei com vontade. E agora sim, ele tá mais reluzente como a paleta fala. Mas para que isso aconteça, né, não tem que ter dó na hora de aplicar. Eu prefiro mais delicado. Aplico ali no arco do cupido, dos lábios. Olha só, ficou lindo o bronze, os iluminadores, gostei. Esse dourado ele fica um pouco mais escuro. E essa é a primeira maquiagem, gente. Gostei bastante. Quero saber se vocês gostaram. Olha só.
próximo look, em cima do anterior, eu venho com o bronze e ela vai ser minha sombra de transição. Afinal, é uma paleta multiuso, eu usei todas essas sombras, todas, eu não deixei escapar nenhuma, porque eu queria conhecer, entender bem a paleta, assim. É uma semana, hoje já é terça-feira, eu tô narrando para ele entrar hoje, veremos se vai entrar, mas até hoje eu tô usando, usei todos os dias. E a maquiagem ficou assim, já deu um pouco mais de profundidade. Olha, gente, achei que ficou bem bonita, né? Com essa sombra mais escura, eu aplico ela ali no cantinho externo, né? Em cima do look anterior, né? Eu já tinha aplicado o bronze ali como transição e agora eu venho com esse marrom mais profundo no cantinho externo e dá como é que se diz? Dá uma dramaticidade para o look. Agora com a sombra bronze, a gente vai para outro look, né? Ela vai ser minha sombra de transição com a sombra bronze, com o bronze. Eu vou usar ela como sombra. E aí vem esfumando de um lado para o outro, nesse movimento de vai e vem, né? Concentro ali no cantinho externo, onde eu quero mais intensidade, onde eu quero deixar mais leve, eu suavizo, que é na parte de cima. Agora eu venho com o corretivo. Pá, 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 pá. Inicialmente minha pálpebra estava selada. Aí eu venho com esse tom de iluminador mais claro do canto interno, até chegando ali o centro da pálpebra. Como é um iluminador que eu tô usando, então eu usei o corretivo, porque senão ia ficar mais suave. Uma coisa é como iluminador, né, gente? E é porque eu me esforcei bastante para aquele iluminador aparecer. Aí eu venho com a sombra dourada, sombra não, iluminador dourado e aplico no canto externo. Molhei o pincel para esse dourado ficar mais intenso. Venho com o bronze e aplico ali abaixo da minha linha d'água, com a sombra acetinada dessa vez. Aplico no arco das minhas sobrancelhas e no cantinho lacrimal. E esfumo tudo. Misturo os dois iluminadores para vocês verem como é que fica. De repente, se você tem a pele mais clara, fica mais interessante. Você, se quiser usar o dourado mais escuro, fica, né, melhor, assim, porque o outro tom fica muito profundo, fica muito fechado para quem é branca. E a maquiagem ficou do jeito que vocês acabaram de ver. E o próximo look, eu peguei essa sombra, que é tipo um bronze, sabe? Ela é tipo um bronze, ela é bem bonita, mas ela é difícil de esfumar, difícil de transferir para a pálpebra também. E aí eu vou esfumando ela, aplicando, depois vou esfumando, vou depositando. Esse é um pincel da Macrylan, da linha Ecos. Eu não sei, o Eco, né? Não sei. Qual é a numeração dele? Eu acho que ele nem tem. Venho com esse tom e aplico no centro da minha pálpebra. É outra sombra marmorizada. Ela é um tom, sei lá, gente, diferente. É um tom... É quase é um bronze mais claro, sabe? Essa que tá por baixo é um bronze mais profundo. Eu tinha aplicado ela ali por cima da bronze mais escura, aí eu não vi nada muito acontecer. E o mais interessante é você aplicar um corretivo até para ela segurar mais e aparecer melhor. Ou então você deixa uma parte mais livre, né, no centro da pálpebra sem nada, para ela poder aparecer. Ó, venho esfumando ela, mas é difícil de esfumar. Vocês estão percebendo? Ela é muito consistente, ela é muito dura. E esse pincel que eu tô usando, ele é bem durinho também para poder esfumar, sabe? Porque com o pincel mole não acontece nada. Com o pincel assim de esfumar com as cerdas muito espaçadas, não vou conseguir esfumar, tem que ser com as cerdas mais durinhas. Aí apliquei essa outra cor no arco da sobrancelha e no pontinho lacrimal. E a maquiagem ficou assim, são maquiagens simples, não tem nada demais, né? Eu só quis usar todas as sombras para que vocês possam ver se realmente vale a pena, né, gente? Aí peguei essa outra sombra. Essa já é muito boa. Ela tem umas partículas de brilho dourada, rosada. E ela transfere bem para a pálpebra, tanto com o pincel quanto com os dedos. Eu adorei ela, muito maravilhosa. Só que a azul, como eu falei lá no início do vídeo, é muito melhor. Venho com esse outro tom, sei lá, de pêssego. Ela é linda, né? E eu esfreguei ela com um pincel, tipo fazendo uma massinha, amassando essa sombra junto com as pérolas que tem nela.
Aí melhorou um pouco mais. Depois que eu afundei aqui minha sombra, veio com esse tom aí de vermelho rosado, sabe? Aplico na minha linha d'água. Eu gostei muito dessa maquiagem. Achei que ficou muito bonita a combinação. Venho com essa rosinha, aplico ali. E aí, gente, eu não tenho a New Nude para fazer comparação com as marmorizadas. Eu tive ela, dei para minha irmã. Então eu não posso fazer essa comparação, mas não tem nada a ver a performance. Inclusive eu tinha comprado ela por causa disso, mas sinceramente nada a ver mesmo. Aí vem esfumando as bordinhas nas laterais. Essa rosadinha que eu tava aplicando aí, ela fica mais bonitinha como sombra taupe, porque dá um up pra maquiagem. Como sobrancelha, ela ficou muito delicada. Apliquei aquela cetinada no arco das sobrancelhas e no cantinho lacrimal. Eu realmente amei essa maquiagem. Eu quero saber qual foi o look favorito de vocês. Então vamos para as considerações finais, belezas? E para finalizar o vídeo, apesar da embalagem ser linda, maravilhosa, né, toda metalizada, tem um espelho grande, embora que eu gostaria que esse espelho fosse mais firme, né, em certos níveis, porque até aqui, ó, ele fica firme, mas se eu colocar um pouco mais assim, ele cai, entendeu? Então eu não gostei disso. Para você fazer sua maquiagem, eu gostaria que ele fosse um pouco mais firmezinho, porque flexível ele é. Gostei da seleção de cores, mas as sombras marmorizadas e algumas cintilantes deixaram a desejar, porque a gente tem que se esforçar muito para elas aparecerem, e às vezes você não tem essa paciência toda no dia a dia, ou não tem tempo para isso, não é mesmo? Eu encontrei um pincel, assim, para elas, né, principalmente as marmorizadas que são mais difíceis, assim, de aplicar, de transferir para a pálpebra. Esse pincel aqui é um da BH Cosmetics, mas eu sei que a Mariana Sade tem um muito parecido com esse. E aí eu pego mesmo esfregando esse pincel, sem ter dó e piedade, sabe? Bota para rodar esse pincel aí, e aí sim eu consigo trazer essa sombra para a minha pálpebra sem tanta dificuldade com esse tipo de pincel, porque ele é gordinho, tem cerdas mais pesadas e sintética também. Pode ser um com esse tipo de cerdas aqui, ó, que é um pincel da própria Candice Berenice. Então, para facilitar mais a vida de vocês, um pincel desse é muito bom, gente. Então, ó, você já vem aqui, você consegue pegar com mais facilidade essa sombra, ela transfere facilmente, né? Se você quiser depositar, e aí é só pegando mais sombras, entendeu? Ó, e aí se quiser esfumar com esse tipo de pincel, é só esfumando ali as extremidades, sabe, da sombra, caso você queira usar só uma sombra por vez. Geralmente quando eu uso uma sombra mais profunda dela, eu intensifico bastante onde eu quero, deposito a sombra, né, onde eu quero, e aí suavizo as extremidades, tá certo? Então é só essa que eu tô mostrando pra vocês com as marmorizadas. Esse foi o melhor pincel, embora eu tenha usado outros pincéis. As sombras mate eu gostei, elas entram facilmente uma na outra, pigmentam bem, sabe? Pra mim tá bom esse tipo de pigmentação, porque é fácil de você trabalhar. Só tem duas, três com a bronze, né? Gostei também da acetinado, eu acho que ela é linda, sabe? Ela fica um toque assim, meio perolada, aquele acetinado lindo. Gostei desse tom meio rosé. Os iluminadores deveriam brilhar mais, embora que eu gosto muito mais desse estilo do que o da Nádia, porque ele tá mais delicado, sabe? Se você quiser deixar mais intenso esses iluminadores, é só usar um pincel menorzinho que aí vai brilhar, ou então molhar com fix, porque a fórmula do da Nádia ele é mais cremosa, parece uma sombra. Esse aqui é o mais clarinho da Nádia, esse aqui é outro também, ó. Eles são super pigmentados, são mais cremosos também. Parece até uma sombra. Esses não, são mais refinados. Eu gosto mais do estilo, gente, foca a câmera. Mais do estilo da Candice. Eu gosto de iluminadores que se fundem mais a pele. Embora que eles ficam muito intensos, tudo depende. Se for um pincelzinho bem pequenininho, nossa, eles vão ficar tão intensos. Se você borrifa um pouco de água no pincel ou diretamente no rosto e joga o iluminador por cima, fica assim, esplêndido também. Esse não, são mais cremosos, são mais intensos, né? Então, para quem gosta de um glow mais intenso, esse da Nádia vai ser bem mais interessante, tá certo? Gostei do bronze também, assim, não seria o meu melhor bronze, mas gosto. Você construindo fica super intenso, como sombra ficou maravilhoso, porque com o pincel pequeno concentra muito mais produto, né? Então vai depender da forma como tu aplica. E as sombras favoritinhas dessa paleta que eu mais gostei foi essa, como eu já falei pra vocês. Essa daqui vem com a facilidade. Olha isso, gente. Sensacional, como eu mostrei no vídeo. Transfere-se com muita facilidade, tanto com o pincel. Essa outra aqui também, só que a azulzinha ainda é melhor do que essa daqui. Essa daqui tem uns brilhinhos também, ó. É
é uma facilidade danada. Eu gosto de sombras assim, que aplicam, que transferem facilmente. Eu não gosto de, sabe, de ter que estar me esforçando tanto assim. Mas também pra mim não é um problema, tá certo? Então eu dou um jeito de usar e aproveitar todos os produtos que eu compro, tá certo, gente? Por isso que eu venho falando isso pra vocês. Então não compraria novamente essa paleta, né, devido às sombras mesmo marmorizadas cintilantes, porque é o que mais tem aqui. Deveria brilhar num contexto geral mais, já que a paleta se chama Reluz para fazer justiça. Por exemplo, essa daqui tem uma performance bem melhor do que essa, as sombras cintilantes, sabe? Assim, só não gostei das tonalidades aqui, porque é em homenagem a Frida, né? Então a gente gostaria de mais cor, tá muito neutra. Mas a paleta é muito boa, então eles deveriam melhorar. Eu comprei essa também pensando, a da Nina foi ótima, essa daqui vai ser boa. Aí vocês vão dizer, é quem disse Berenice, essa é a Eudora, mas é do mesmo grupo, né, gente? Então eu pensei que também estaria ali, ó, no mesmo nível. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Bye, bye!